Olá, meus ilustres amigos. Bom, eu me chamo Marcos Henrique e estudo para concurso público já há um bom tempo. Estudo há cerca de 1 ano e 7 meses. E já estou na jornada há bastante tempo e, portanto, tenho bastante conhecimento. Tenho uma carga muito grande de conhecimento já nesse meu cérebrozinho aqui. Então, em decorrência disso, eu já pensei muito e vou começar a gravar vídeos para o YouTube. E o canal aqui ele vai tratar especificamente de todas as matérias para concurso público. Todas as matérias não, as principais, né, como português, direito constitucional, direito administrativo, informática e entre outros. E nós vamos começar com aulas de gramática. É, Essas aulas de gramática vão ser bem detalhadas. Por que vão ser bem detalhadas? Porque eu vou e bem práticas também, né? Além de elas ser bem práticas, elas vão trazer bastante detalhes, bastante exemplos e questões de concurso público. Ou seja, eu vou apresentar, vou mostrar a teoria, vou mostrar os exemplos, vou mostrar as regrinhas e nós vamos fazer questão ao mesmo tempo. Então vai ser bastante didático as aulas aqui, porque ao mesmo tempo que você está aprendendo o conteúdo, você vai estar aprendendo a fazer as questões da banca. E nós vamos trabalhar com qual banca? Nós vamos trabalhar com a banca CESP. Por que nós vamos trabalhar com a banca CESP? Bom, a banca CESP, como nós já sabemos, é referência em concurso público. Os grandes concursos públicos são elaborados pela banca CESP. Então, em decorrência disso, nós vamos trabalhar com as questões do CESP, porque ela automaticamente nós já tem conhecimento para fazer outros tipos de provas, né? Porque a CESP ela é bastante específica nos conteúdos. Ela cobra de uma forma que é bastante parecida com a grande parte das outras brancas. E além disso, a forma que ela trata te traz um conhecimento que você vai conseguir responder qualquer outro tipo de prova, ou qualquer outro tipo de banca ou prova que você for fazer de gramática. Por isso que nós vamos trabalhar com a banca CESP. Bom, aqui essa primeira aula é só para mostrar a gramática como um todo, ou seja, todos os tópicos da gramática. Então, o que eu quero que vocês percebam é que, por exemplo, se você começa a estudar aqui, por exemplo, de pontuação, obviamente você não vai entender pontuação, né? Por que você não vai entender pontuação? Porque para você entender pontuação, você já tem que ter conhecido morfologia, você vai ter que ter conhecido sintaxe, para depois você entender pontuação. A mesma coisa dá com a crase. Por exemplo, se você não estudou regência nominal nem regência verbal, você obviamente não vai entender quase nada de crase. Você pode entender o básico, mas você não vai conseguir responder todas as questões. Portanto, você tem que seguir a sequência. Ou seja, você começa de acentuação gráfica, vai para a morfologia, estuda a sintaxe, estuda a pontuação, aí depois você vai para a regência, depois você vai para a crase e por último concordância. Concordância também você tem que saber sintaxe, você tem que saber morfologia. Por que você tem que saber sintaxe e morfologia? Por exemplo, se você não sabe o que é um substantivo, nunca que você vai saber o que é uma concordância. Se você não sabe o que é um sujeito, que faz parte aqui da análise sintática, você nunca que vai saber concordância nominal. Então, a gramática ela é toda esquematizada dessa forma. Ou seja, você tem que começar numa sequência para você entender. Porque alguns conteúdos vai necessitar de outros conteúdos anteriores. A grande parte das matérias é dessa forma, né? Principalmente matemática, mas não vou entrar no mérito aqui. Então, o que eu quero mostrar aqui? A acentuação gráfica é por onde nós vamos começar a ver fazendo os vídeos. Nós vamos começar elaborando os vídeos, né, com acentuação gráfica, com as regrinhas, com os exemplos e com questões. Vamos fazer bastante questões de concurso público, porque as questões é o que mais faz a gente fixar. Da acentuação gráfica, nós vamos para a morfologia. Então, o que seria a morfologia? A morfologia é o estudo das 10 classes gramaticais, que eu coloquei elas aqui, que são o substantivo, o adjetivo, o artigo, o pronome, o verbo, o advérbio, a preposição, o numeral, a conjunção e a interjeição. Nós vamos estudá-las todas essas classes gramaticais detalhadamente e vamos fazer questões de concurso público sobre elas, ou seja, as que mais andam caindo, nós vamos fazer as questões.
Antes é só importante abrir uma ressalva para falar que entre aqui a acentuação gráfica e morfologia era para ter fonologia. A fonologia nós vamos estudar a separação de sílaba, o que é um hiato, um ditongo. Esses assuntos eles não são muito cobrados em concurso público, portanto eu nem vou tratar dele. O que nós precisarmos saber para aprender a acentuação gráfica é óbvio que eu vou falar, mas concurso público que se preze não cobra fonologia não. A fonologia, então, não é cobrada com tanta relevância. Só abrindo uma ressalva para falar também que a gramática ela é muito interessante, sabe por quê? Porque a fonologia, você começa estudando o quê? Você começa estudando as sílabas. Aí na morfologia você já vai estudar o quê? Você vai estudar a palavra completa. Já na sintaxe, você não vai estudar a palavra mais, você vai estudar as frases. Você vai estudar as orações, você vai estudar um período. Daí dentro da análise sintática nós vamos saber qual é a diferença, né? É tipo uma evolução. Começa pelos pedacinhos da palavra, depois vai para a palavra, depois vai para várias palavras junto. Nós estudamos a gramática de pedaço em pedaço. Por isso que ele tem que seguir uma sequência lógica para você entender o que vem futuramente. É uma sequência a gramática. Só se aprende gramática assim. Aprende, começa do início e vai até o fim. Por isso que eu falo, tem que saber morfologia para entender sintaxe. Então, eu vou dar só um conceito prévio aqui do que é cada uma das classes gramaticais e depois nós vamos falar um pouquinho sobre a análise sintática, o que ela seria. Olha, a morfologia, como eu já falei, nós vamos estudar as palavras, ou seja, uma palavra isolada, ou seja, os vocábulos. Ou seja, a primeira classe gramatical é o substantivo. Substantivo é o quê? É o que nomeia um ser, um objeto, nomeia qualquer tipo de coisa. Um exemplo de substantivo: casa, carro, moto. Aqui é só uma prévia. Eu vou falar mais detalhadamente posteriormente nos outros vídeos. Aqui é uma visão geral que você tem que ter para você entender o que você está estudando. A segunda classe gramatical é o adjetivo. O que o adjetivo faz? O adjetivo ele qualifica o substantivo, ou seja, eu não falo casa bonita. Casa é um substantivo. Bonita é o adjetivo, ele está qualificando o substantivo. O artigo é o mais simples e nem tem cobrado tanto em concurso público. Na verdade, eu nunca vi uma questão falando sobre artigo. Artigo é o a, que fica na frente do substantivo, ou seja, a casa, o carro, a mesa, o a vai ser o artigo. Eu vou tratar mais detalhadamente nas próximas aulas. O pronome é o que substitui o nome, né? Pronome, um exemplo de pronome: ele, nós, vós, eu. Esses são pronomes, ou seja, os pronomes que nós aprendemos lá na escolinha, né? Quando nós aprendemos a conjugar os verbos. Eu, como, tu come, nós comemos, eles comem, e assim sucessivamente. Ou seja, os pronomes é o que substitui o nome. Ele, ela, nós, vós. Há vários outros pronomes que nós vamos tratar. Existem 6 tipos de pronomes. Nós vamos tratar deles especificamente. Muita atenção para pronome, hein? Eu não falei, mas o pronome é um dos assuntos de maior relevância e que mais caem questões em concurso público, principalmente a CESP. Ela gosta muito desse assunto, pronomes. Um assunto que você tem que estudar com ênfase é pronome. Pronome e verbo são assuntos que têm que ser estudados com ênfase. Depois do pronome vem o verbo, né? O verbo é o quê? O verbo é o que exprime a ação, o estado ou um fenômeno da natureza. Ou seja, o verbo vai expressar o quê? Ele vai expressar uma ação, ou seja, andar, correr, caminhar, um estado, estar, o verbo estar, né? Expressa um estado, e vai exprimir também fenômenos da natureza, por exemplo, chover, tempestade, ventania, todos são fenômenos da natureza e, portanto, são verbos. Do lado do verbo, nós vamos encontrar o advérbio. O advérbio, normalmente ele está do lado do verbo, né? E ele é utilizado o quê? Para modificar o verbo. Ou seja, um exemplo de advérbio é rapidamente. Ou seja, rapidamente correu. Rapidamente ele está modificando o verbo, ou seja, está dizendo que ele correu rapidamente. Então, o advérbio, existem vários tipos de advérbio também, de tempo, de modo, de lugar.
há vários advérbios. Nós vamos estudá-los também com mais detalhe nas próximas aulas. Preposição basicamente são aquelas palavras, aqueles vocábulos que vão ligar o outro, se ligar a outro vocábulo. Por exemplo, em, a. O a pode ser tanto artigo quanto preposição. Essa é a única coisa que vocês têm que ficar atento. E nós vamos observar isso mais detalhadamente nas próximas aulas. Aqui só é uma prévia, como eu já falei. Então, preposição vai ligar as palavras exemplo de preposição em, a. 3 exemplos. Depois nós vamos ver vários outros exemplos para fixar melhor. Mas aqui é só uma prévia. Numeral. Numeral é o mais simples e muito difícil de cair. Numeral é 1, 2, 3, 4. Numeral é numeral, né? Conjunção. Conjunção também está atuando lado a lado com o pronome e o verbo, no que diz respeito à sua cobrança em concurso público. A conjunção é um assunto também bastante cobrado em concurso público. Existem as conjunções coordenadas e as conjunções subordinadas. Nós vamos estudar elas separadamente. Mas um exemplo de conjunção, uma popularmente conhecida, é a conjunção mas, que pode ser trocada por porém, né? Então, é um exemplo de conjunção. Mas, porém, entretanto, todavia, todas são conjunções adversativas. Há conjunções também de concessão, por exemplo, embora eu não tenha estudado, eu passei no concurso. Embora é uma conjunção. Nós vamos estudar todas detalhadamente, vamos fazer questão, porque esse assunto cai mesmo. Pode ficar atento sobre conjunção. Interjeição é uma classe gramatical, nossa, que eu nunca vi questão sobre ela. Ela só existe porque tinha que dar uma classe gramatical para aquelas palavras meio diferentes. Por exemplo, atenção. Atenção é uma interjeição. Aviso. Isso é uma interjeição. Então, eu vou colocar outros exemplos nas próximas aulas de interjeição, mas esse assunto não é tão relevante também para concurso público. Então, aqui nós já vimos as 10 classes gramaticais, né, que são essas aqui. Então, quando a gente estudarmos todas essas classes gramaticais, nós já vamos ter uma base muito boa mesmo para estudar a sintaxe. Depois que nós soubermos essas classes gramaticais aqui, já vai ser muito mais fácil estudar a sintaxe. Então, vamos ver aqui os tópicos que nós vamos estudar em sintaxe. Sintaxe é o estudo que é o estudo dos períodos, das frases, e assim sucessivamente. Tem vários conteúdos dentro de sintaxe, na verdade. Temos frase, oração, período. Eu vou colocar a distinção nas próximas aulas, a diferença entre eles. Temos os termos principais de uma oração. Oração, só uma prévia, oração é uma frase que contém um verbo. Está vendo a necessidade de saber o que é um verbo? Para você entender o que é uma oração? Então, uma oração é um conjunto de palavras que expressa um sentido e que tem um verbo. Termos integrantes, que nós vamos estudar também. Os termos integrantes os pedaços, adjunto, objeto direto. Esses são os termos integrantes da oração. Nós vamos estudar também os termos acessórios, como adjunto adverbial, adjunto adnominal. Não se preocupe se você não estiver entendendo nada, porque eu só estou dando uma prévia, só para você ter uma ideia do que você vai estudar. Porque esses assuntos necessitam de conhecer os outros e tem que ter bastante exemplo. Só se aprende gramática por meio de exemplos. E eu vou colocar exemplos e questões de concurso público para todo mundo acertar as questões que a gente for fazer nos próximos concursos. Então, orações coordenadas e orações subordinadas. Olha, esse assunto é bom que ele se repete. Quando você estuda aqui as conjunções, você já vai ter uma facilidade já aqui nas orações coordenadas e orações subordinadas. Porque as mesmas conjunções que você estuda aqui, você já vai revê-las aqui de novo. Por isso que é fácil decorar, porque algumas coisas se repetem. Muita coisa se repete. Muita não vou mentir para vocês, mas algumas coisas, como esse exemplo aqui, é quase a mesma coisa, né? Só que aqui vai ser uma oração completa. Nós vamos entender melhor quando nós estivermos estudando. Então, orações reduzidas são essas orações aqui, só que reduzidas, sem a utilização de alguns termos, ou seja, reduzindo alguns termos. Nós vamos observar isso com mais detalhe nas próximas aulas. Necessita de exemplos para ser entendido
de forma mais detalhada. Orações intercaladas, nós vamos ver também, e períodos mistos. Então, a análise sintática é isso aqui, né? Aqui tem tudo que você precisa saber de análise sintática. É óbvio que vai ter outras ramificações aqui que eu vou colocar exemplos, mas nas próximas aulas. Mas até aí nós já temos uma visão muito boa da gramática, né? Então, nós já vimos morfologia, já vimos sintaxe. Pontuação não tem nada que falar, né? Pontuação é pontuação. Então, o que eu tenho que falar é só que para você saber pontuação, você tem que conhecer esses termos aqui, né? Esses termos integrantes, esses termos acessórios. Você tem que saber o que é oração coordenada, oração subordinada, para você saber pontuação. Basicamente, quando você estuda oração subordinada, coordenada e vai estudar pontuação, você meio que está repetindo os conteúdos. Você vai fixando cada vez mais. Vai só fixando cada vez mais o conteúdo. Porque muitas vezes o que você estudou antes vai só se implementando, vai só revendo. Você sempre vai estar vendo o que você estudou antes. Eu aprendi gramática assim. Quando eu comecei, parecia que ia ser uma coisa muito difícil. Mas depois que eu fui estudando, cada vez que eu fui estudando, eu fui percebendo que as coisas que eu estudava antes foi só se repetindo, só se repetindo. E indiretamente eu aprendi quase tudo de gramática. Eu não vou falar que eu aprendi tudo de gramática, porque é meio que impossível saber tudo de gramática, né? Acho que nem os caras os melhores, nenhum elaborador de questão da CESP eu acho que sabe tudo de gramática, porque gramática é muita coisa mesmo, para você decorar tudo. Mas o que a gente tem que saber? Nós temos que saber o que cai. Nós vamos focar no que cai. E há também muitas controvérsias doutrinárias, né? Um tem uma visão sobre o assunto, outros têm outra visão, mas eu nunca vi muitas questões que colocam essas questões controversas, não, né? Que um autor tem uma opinião e que outro autor tem outra opinião. Então, nós já vimos pontuação, né? O que eu já falei, tem que saber um pouco de análise sintática. Um pouco não, tem que saber tudo de análise sintática. Regência nominal e verbal. Regência nominal e verbal é o quê? A regência por exemplo, você tem que saber o que é uma preposição. Por exemplo, vou à escola. Quem vai a algum lugar. Aí você já tem que saber a regência. Qual a preposição utilizar depois de um verbo ou depois de um nome. Como eu te falei, né? Preposição, aqui na morfologia, a preposição é o que liga as palavras. E algumas palavras necessariamente vão necessitar de uma preposição depois dela. E a regência vai mostrar especificamente isso, ou seja, uma palavra que necessita de uma preposição depois dela. Ou seja, vou à escola. Quem vai a algum lugar. Você já deve ter ouvido isso, né? Quem vai a algum lugar. Então, basicamente, regência é isso. Se não estiver ficando muito claro aqui, fica calma. É normal não estar ficando claro, mas com o tempo nós vamos ver os conteúdos com mais calma, com mais detalhe. Aí você vai ver no final das aulas que você vai entender tudo que eu estou falando aqui. Agora é só uma visão geral que você precisa ter. Então, regência nominal e verbal é isso aí, basicamente. Aí a crase, o fenômeno de crase é quando há a junção de dois A, né, que forma a crase. Nós vamos estudar isso também mais detalhadamente. Concordância verbal e concordância nominal. Olha, é meio difícil ficar falando sobre esses assuntos sem vocês conhecerem sintaxe, que nem eu falei. Você tem que conhecer isso aqui, você tem que conhecer a sintaxe para você entender a concordância. Mas, eu vou tentar explicar, mas não fique se achando burro se você não estiver conseguindo entender o que eu estou falando. Mas é normal, porque você tem que conhecer muitas outras coisas para entender isso. Mas, basicamente, concordância é você concordar, é você colocar o verbo na mesma pessoa que está o sujeito. Olha, o sujeito é o substantivo. Tá vendo que tem toda uma relação? Por isso que eu estou falando, nós vai ter que entender os outros conteúdos. Mas eu acho que por aqui já é suficiente, né? Para você já teve uma visão geral de todos os conteúdos. Então, nós vamos começar por acentuação gráfica. Depois nós vamos para morfologia, estudar as 10 classes gramaticais. Depois nós vamos para a sintaxe. Vixe, que bagunça que eu fiz aqui. Nós vamos para a sintaxe e vamos estudar esses termos, todas essas regrinhas. Depois nós vamos para a regência, pontuação, crase e concordância nominal. Então, é isso aí, galera. Nós já temos uma visão geral, agora só é arrochar. Porque agora nós já sabemos
o que nós temos que estudar? Quando você tem uma visão geral assim, facilita muito mesmo você estudar, porque você já sabe exatamente o que você tem que fazer, né? Você já sabe que você tem que focar aqui para você entender aqui. Então, mão na massa. Então, eu vou ficando por aqui. Esse foi o primeiro vídeo. Espero que tenham gostado. Apesar de não ter saído muito bom, porque é o primeiro vídeo. Eu estou apenas em processo de transição. Eu não sou muito bom mexendo com essas ferramentas. Estou começando agora, mas com certeza com o tempo vai melhorar. Se não está bom agora, vai ficar. Se ficou mais ou menos, vai melhorar com o tempo. Então, eu vou ficando por aqui. Até mais, galera.